Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Quem já localizou primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, diga: eu amo Jesus. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram para o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a ex-mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aleluia. Antes de tomar o seu assento, diga para esse crente bonito que está ao seu lado, diga para ele nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode se assentar adorando a Jesus. Aleluia. Você não está proibido da glória a Deus não, tá, irmão? Da glória a Deus não paga nada, é de graça, e você ainda recebe quando dá. Aleluia. O capítulo de número 30 do primeiro livro do profeta Samuel precisa ser lido à luz do contexto dele, para que a gente alcance uma compreensão do que o texto quer dizer e para que a gente possa fazer uma aplicação daquilo que é importante para nós nessa oportunidade. O capítulo 30, ele precisa ser lido, como eu já disse, observando o capítulo 28 e o capítulo 29 do primeiro livro do profeta Samuel, que é um instante final da vida de Saul, que é o instante final da vida de Davi como um fugitivo. A Bíblia diz no capítulo de número 28 que Davi percebe que a perseguição de Saul estava ficando cada vez mais intensa. Eu sei que eu não preciso levar muito tempo para te explicar isso, você já sabe, eu só estou te relembrando que Deus havia escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Você conhece esse episódio, onde Deus aparece ao profeta Samuel e diz: levanta e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. Quando a Bíblia diz que Samuel chega lá, Davi não estava nem na casa, e passam todos os filhos de Jessé na frente de Samuel, e Deus diz para ele: nenhum destes é. E aí Samuel diz para Jessé: acabaram-se os mancebos? E imediatamente Jessé diz: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E aí Samuel diz: manda trazer então esse menor. E o escolhido por Deus era justamente o menor. Então tem lugares que não te convidaram, mas é o próprio Deus que vai te dar acesso a eles. E a Bíblia diz que o próprio Deus fez com que Davi fosse convidado e fosse ungido na presença de todos. A Bíblia dá conta então que a partir dali houve o episódio de Davi e Golias, que certamente você também conhece, onde Davi com uma funda e uma pedra conseguiu derrubar o gigante, cortar a cabeça e vencer essa grande batalha. Dali para frente a vida de Davi mudou drasticamente, ele passou a ser um soldado do exército de Saul. Como soldado ele foi galgando posições cada vez mais elevadas. A Bíblia diz que Davi se conduzia com prudência, e Deus dava a Davi vitórias por onde quer que ele ia. Eu abro um parêntese para te dizer que Deus vai te dar vitórias por onde você passar, em nome de Jesus. Davi então vai crescendo no exército até o ponto de se tornar uma espécie de um capitão no exército de Saul. A Bíblia dá conta de que em uma das campanhas militares, Davi logra êxito, tem uma vitória estrondosa, e quando ele volta com os soldados para comemorar a vitória, as mulheres começam a cantar um cântico e dizer assim: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares.
Isso vai incitando a inveja no coração de Saul, e Saul, a partir de então, começa a olhar Davi com outros olhos, não mais como um ajudante, não mais como alguém que ali cooperava para o reino, não mais como alguém que queria o seu próprio bem e o bem do reino inteiro, mas como um competidor. A verdade é que Davi nunca se enxergou como um competidor de Saul, a competição estava só na mente de Saul, porque infelizmente acontece isso às vezes. A gente não está competindo com ninguém, mas tem gente que é muito infantil e acha que é uma competição. Você vai fazendo o seu melhor, vai trabalhando com excelência, vai procurando servir da melhor maneira possível, e tem gente que acha que você está disputando. E eu tenho uma palavra para você: não entre nesse jogo pequeno, continue fazendo o seu melhor para que Deus seja glorificado e Ele vai te guardar. Aleluia. Deixa quem quiser competir, competir. Eu sempre digo que quando o assunto é reino de Deus, quem compete sempre perde, porque no reino nós não estamos em uma competição, nós estamos em uma cooperação. Aquilo que eu não consigo fazer, você faz; aquilo que você não consegue, eu faço, e todos nós trabalhamos unidos para que Deus seja glorificado e o reino dele seja expandido. De modo que Saul começa a perseguir Davi e começa a tentar matar Davi, primeiro indiretamente, fazendo pedidos muito ousados. Depois ele pega uma lança e lança ela na direção de Davi, tenta cravar Davi na parede, atravessando ele com uma lança. Davi era muito ágil, ele consegue fugir. Dali em diante, Davi vai viver uma vida de fugitivo. Há muitos pontos desse momento da vida de Davi. Em um determinado momento ele vai até o sacerdote Abiatar, e a Bíblia diz que, fugindo sem comida, fugindo sem alimento, fugindo sem arma, ele chega no sacerdote, fugindo de Saul, e o sacerdote olha para Davi e diz: o que você quer? E Davi diz assim: me dá pão para eu comer, pelo menos pão seco com água, porque eu estou sem comer nada por 3 dias já. E o sacerdote dá 2 alimentos para Davi. O primeiro alimento era um alimento para o corpo físico de Davi, que era o pão da preposição, e o segundo alimento era um alimento para a alma de Davi, porque o sacerdote vem com a espada de Golias para Davi e diz assim: está aqui a espada de Golias que você venceu no vale. E essa era uma mensagem de esperança para Davi, porque Davi estava fugindo de Saul, achando que ia morrer na mão de Saul, estava com medo de Saul. Aí o sacerdote vem com a espada de Golias, como que dizendo: se Golias, que era gigante, não conseguiu te vencer, fique em paz, Deus é contigo. Saul é homem normal, também não vai conseguir. De vez em quando a gente tem que fazer como Davi nessa visita ao sacerdote, pegar algumas espadas de Golias da nossa história, alguns troféus que Deus já nos deu de luta, que nós lutamos e vencemos. Às vezes o que nos falta é só uma injeção de ânimo, é a gente lembrar o que Deus já fez na nossa vida, para que a gente possa crer que Ele vai fazer de novo. Aleluia. Às vezes o que falta para você é lembrar que Deus já te livrou, para você entender que Ele pode livrar de novo. Às vezes o que falta para você é lembrar que um dia Deus proveu, para que você possa crer que Ele vai prover de novo. É fazer aquilo que Jeremias disse: quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Tem uma boa notícia para alguém aqui essa noite: Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Creia assim. Você pode me ajudar a pregar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: Deus fez uma vez, diga: Deus vai fazer de novo. A boa notícia é que Deus não é Deus de um milagre só, Deus não é Deus de uma provisão só, Deus não é Deus de um livramento só, Deus é o Deus de uma história de milagre, de uma história de livramento. Aleluia. Quem recebe essa palavra nessa noite? Então Davi recebe essa espada, e ali ele começa a fugir. Há muitos e muitos episódios. No episódio da caverna de Adulão, onde ele se ajunta com homens levianos, e no final ele torna esses homens valentes, homens de guerra. Há o episódio onde Davi encontra com Nabal, e aí Deus opera um grande livramento na casa de Nabal, por amor a Abigail, e a história vai se desenrolando. E quando a gente chega no capítulo de número 28, é o momento derradeiro que Davi não aguenta mais ser perseguido por Saul no território de Israel, e Davi vai para o território dos filisteus, aqueles que primeiramente eram inimigos. Davi vai para o território deles, e o rei dos filisteus, a Bíblia diz que ele olha para Davi, e ele pensa que Davi ficou desgostoso da própria nação, e ele dá uma terra para Davi, que é a terra de Ziclag. E eu quero que você entenda isso. Isso é mais um parênteses que precisa ser aberto. Davi já tinha cerca de 600 homens quando se abriga em Ziclag. Ele podia tentar bater de frente com Saul. Ele teve ocasiões onde ele podia ter tentado matar Saul, mas ele nunca estendeu a mão contra Saul. Parece que eu percebo que Davi tinha um senso de que aquilo que Deus tinha para ele, que era o reino e o trono,
ia chegar de forma sobrenatural e pelas mãos de Deus, não pelas mãos dele. Isso é maravilhoso, quando você tem noção de que aquilo que Deus tem para você, você não vai precisar matar ninguém para tomar nada de ninguém, Deus vai fazer chegar na tua mão. Isso é especial quando a gente tem esse senso, esse entendimento. E aí Davi tinha isso com ele preferiu fugir. Por fim, Aques, que é o rei dos filisteus, dá Ziclag para ele. O tempo então passa e Davi se posiciona em Ziclag, nessa cidade. Davi passa a habitar ali com a sua família, com seus 600 homens, e estes homens também tinham suas famílias. E a Bíblia diz que chegou uma hora que a guerra aperta novamente entre os filisteus e Israel. E aí Davi, como estava sendo abrigado em Ziclag, e como ele tinha sido bem recebido, e o rei dos filisteus tinha dado um pedaço de terra para ele, Davi se propôs inclusive a lutar com os filisteus contra os filhos de Israel. Davi vai até o rei dos filisteus e diz: olha, eu estou aqui, já que a guerra recomeçou, agora pode contar comigo. O Senhor me ajudou, me deu uma terra, me deu Ziclag para eu morar, agora eu quero poder retribuir isso. A Bíblia diz que o rei dos filisteus achou isso muito bom, e pensou em ter Davi compondo o seu exército. Mas a Bíblia diz que os próprios príncipes dos filisteus não concordaram com o rei, e começaram a falar: esse homem pode virar no meio do campo de batalha contra a gente, isso é muito pior. E aí a Bíblia diz que o rei olha para Davi e diz assim: olha, para mim você é como um anjo, você está se conduzindo com prudência, mas para os príncipes aqui, para os demais filisteus, você não é essas coisas todas, e você pode nos trair. Eu não sei o que aconteceria se Davi fosse para a batalha contra os israelitas em favor dos filisteus, mas eu não trabalho com conjectura, eu trabalho olhando o que o texto diz. O texto diz que Davi foi impedido de ir para a batalha, porque os filisteus, alguns olharam para ele, que por melhor que ele se conduzisse, acharam que ele não era o suficiente ainda, acharam que ele não era bom o suficiente, que ele poderia os trair. E eu abro só um parêntese para te dizer uma coisa: por melhor que você seja, para algumas pessoas você nunca vai ser bom o suficiente, e você não pode se pesar por elas. Mais uma vez eu volto a repetir: continua fazendo o seu melhor em nome de Jesus. Então Davi se conduz com prudência, mas não era bom o suficiente na mente deles, não era o suficiente para eles ainda, e Davi é impedido de lutar uma batalha. Repete comigo: Davi é impedido de lutar uma batalha. Agora, a grande questão aqui que a gente precisa ter um entendimento é que Davi lutaria pelos filisteus, que era um povo que não gostava dele, visto a aplicação anterior. Olharam para ele e falaram: ele se conduz com prudência, mas não é bom o suficiente. E isso foi uma providência divina, podemos dizer assim, porque impediu Davi de lutar pelas pessoas erradas, e fez com que ele focasse no final em lutar pelas pessoas certas. Por quê? Porque enquanto Davi estava nessa de ir na batalha pelos filisteus, na reunião com Aques, rei dos filisteus, sendo rejeitado pelos príncipes dos filisteus, enquanto isso lá em Ziclag, a família de Davi estava sendo atacada. Enquanto isso lá em Ziclag, a casa de Davi estava sendo atacada, os amalequitas estavam dando contra a casa dele. Então a gente precisa entender isso. Se Davi vai para a batalha pelos filisteus, provavelmente não daria tempo de ele resgatar a própria família. Então às vezes, irmãos, Deus nos trava em alguns projetos que a gente quer empreender, para a gente voltar para casa como Davi fez. Porque você precisa entender uma coisa: nesse mês da família você já deve ter ouvido isso, mas vai ouvir de novo em nome de Jesus: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Diminuiu, glória a Deus agora, tá vendo? Mas eu vou repetir: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Não vale a pena destruir uma família para crescer financeiramente, não vale a pena destruir uma família para comprar uma coisa ou para comprar outra. Guarda a tua família. Eu venho com talvez uma resposta de Deus para alguém aqui essa noite, que você sentia que estava pronto para aquela determinada batalha, para aquela determinada guerra, e Deus te travou, para você voltar para casa e você entender pelo que realmente vale a pena lutar, que é pela tua família e pela sua casa. Porque de vez em quando, irmão, dá um branco na gente.
De vez em quando a gente perde a noção das coisas. Davi ia lutar pelos filisteus e, em lutando pelos filisteus, deixaria de proteger a sua família. Que lutas que você tem lutado que estão expondo a sua família ao risco? Que coisas que você tem feito que estão expondo o seu filho ao risco? Que coisas que você tem empreendido que tem exposto de forma demasiada e muitas vezes desnecessária os teus ao risco? Então Davi ia para uma batalha onde ele estava expondo a própria família para lutar por gente que não gostava dele, que de fato não tinha uma aliança com ele. Lute por quem te ama de verdade. Irmão, aqui entre a gente, no frigir dos ovos, na vida você vai perceber que você só tem mesmo a sua família. Quando o negócio aperta, você volta para a tua casa. Por mais que pessoas te amam, por mais que amiguinhos te queiram muito bem, por mais que alguém goste tanto de você a ponto de emprestar um cartão, o dia que o negócio apertar de verdade, é a sua família que vai te ajudar. Aí a Bíblia dá conta de que Davi fica angustiado com aquilo, e ele resolve voltar para Ziclag. Nisso que ele volta para Ziclag, a Bíblia dá conta de que os amalequitas tinham dado contra a cidade. Os amalequitas eram uma outra nação. Perceba que, como desde o tempo da Bíblia, aquela região lá da Palestina era um monte de povo, um guerreando contra o outro, desde a época da Bíblia. E aí os amalequitas tinham dado contra Ziclag, que era a cidade que Davi morava, enquanto Davi tinha ido para lutar com os filisteus, e os amalequitas levaram as mulheres dos homens soldados de Davi, levaram os filhos, levaram os bens, os pertences, levaram tudo. E a Bíblia diz que quando Davi chega na cidade, ele vê a cidade queimada. Davi vê a cidade completamente destruída. Davi vê que os filhos dos soldados não estavam mais lá, as esposas dos soldados não estavam mais lá. Davi percebe que tudo aquilo tinha sido roubado, e Davi percebe que tinha acontecido. Davi percebe que havia algo muito errado. Davi percebe que ele deixou a sua família desprotegida, a um ponto de eles serem presas fáceis dos amalequitas. E eu quero explanar com você isso, porque a Bíblia diz que todo Israel se angustiou e chorou porque percebeu a perda. E isso é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Você só consegue recuperar aquilo que você percebe que um dia perdeu. Tem muita gente que já perdeu muita coisa e nem percebeu ainda. Tem muita gente que já perdeu muita coisa e nem notou ainda. Você se recorda de Sansão, quando a Bíblia diz que ele estava naquele namoro com Dalila, e toda vez Dalila perguntava a ele assim: em que consiste a sua força? Aí primeiro ele diz assim: se você me amarrar com uma determinada corda e eu não vou conseguir me soltar, minha força consiste nisso. Aí a Bíblia diz que Dalila deu ordem aos filisteus, amarraram Sansão, e de repente ela grita enquanto ele dorme: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí a Bíblia diz que Sansão rompe as cordas. Depois, mais uma vez, ele de novo conta uma história para ela, errada, para não revelar o segredo. De novo ela diz assim: os filisteus vêm contra ti. E de novo ele mostra força, até que pela terceira vez a Bíblia diz que Sansão responde a Dalila: a minha força consiste no meu cabelo. Se o meu cabelo for cortado, a minha força vai desaparecer completamente. Preste atenção aqui em mim. E a Bíblia Sagrada diz que após esse episódio, Sansão dormiu. Dalila chamou um barbeiro, cortou o cabelo de Sansão, e de repente ela gritou assim: Sansão, os filisteus vêm com... E imediatamente ele se levantou. E é um dos versículos mais tristes na Bíblia, presta atenção em mim. A Bíblia diz assim: e Sansão se levantou achando que seria como das outras vezes, porque ainda não havia percebido que o espírito havia se retirado dele. É um dos textos mais tristes da Bíblia. Sansão perdeu o espírito sem perceber. Sansão perdeu o espírito sem nem notar. A gente pode ir para o Novo Testamento e ver uma das igrejas onde Jesus falou assim: eu estou do lado de fora,
eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então muitas vezes a gente vai perdendo coisas sem nem notar. Se você entrou aqui essa noite e você já percebeu que está perdendo alguma coisa ou que já perdeu, isso é um bom sinal, é o primeiro passo para você resgatar a tua família, resgatar o sonho, resgatar o projeto e resgatar aquilo que foi perdido. Glória a Deus. Essa percepção é algo muito bom, porque tem gente que nem tem ela, e tem gente que vai perdendo, vai afundando, vai perdendo, vai afundando e nem percebe, e a Bíblia diz que eles percebem isso. E eu quero te dizer que a partir dessa percepção, você vai fazer como Davi, você vai atrás daquilo que é seu em nome de Jesus. Eu gosto de Davi porque ele percebe que a família tinha sido levada, e esse é o primeiro passo para começar uma trajetória de recuperação, de resgate da própria família. A Bíblia diz que os homens vão se angustiando. No capítulo 30, a partir do verso 6, a Bíblia diz que Davi se angustia com a situação, e os homens se angustiam junto com ele, a ponto de os homens pensarem em apedrejar Davi, porque a primeira ideia tinha sido dele. E eu quero que você entenda isso aqui, porque a perda foi tão forte, e eles perceberam a perda, que quase que eles tomaram a atitude errada, porque se eles apedrejam Davi, aí que tinha perdido tudo mesmo, eles perderiam a liderança. E eu quero te dizer, se você já percebeu que perdeu algo, não se perca com as perdas. Eu vou repetir isso aqui porque soou meio, mas para você entender, não se perca com as perdas. É aquele episódio onde Jesus está no meio de uma tempestade em Marcos 4, e a Bíblia diz a partir do verso 35, que Jesus dormia na polpa do barco enquanto havia uma tempestade. O que Jesus estava ensinando para os discípulos? É que é possível estar na tempestade sem estar em tempestade. Você consegue entender isso essa noite? Deus te trouxe aqui para te dizer, não se perca com as perdas que você teve na vida. Deus te trouxe aqui para te dizer, não se desespere com as perdas, não se angustie a ponto de se perder, porque se você não se perder, tudo mais pode ser recuperado e restituído para a glória de Deus. Você crê que eu tenho na minha boca uma palavra profética de Deus para a sua vida essa noite? Levanta a tua mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei o que você já perdeu por esses dias, eu não sei o que você já sentiu que pode perder, mas eu tenho uma boa palavra, uma palavra de Deus para o seu coração. Não se perca com as perdas, porque Deus está preparando um momento de restituição para você. Não se perca com as perdas. A Bíblia diz que os homens se angustiam, e aí eles chegam no limiar de quase apedrejar Davi. Aí o texto sagrado diz que Davi resolve ter uma ideia. Davi tem algo no coração dele, o texto diz, e é o final do verso de número 6, a Bíblia diz, Davi se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus. No momento das perdas, perceba elas. No momento das perdas, não se perca com as perdas, e no momento das perdas, se fortaleça no Senhor. Aleluia, busque a Deus. Sabe, eu comecei a pregar com coisa de 15 anos, então eu prego há muitos anos, não porque eu seja muito adiantado na idade, mas porque eu comecei muito novo. E eu lembro que quando eu comecei, eu tinha uma tônica de mensagem extremamente agressiva, dura, aquele pregador que a gente chama de cajado, era esse. E aí, depois de um tempo pregando, o pastor da igreja que eu era, falou assim, você vai ser coordenador dos jovens agora, porque só chegar aqui, meu filho, e pregar para eles é maravilhoso, agora você vai coordenar eles. E aí, quando eu comecei a ser coordenador de jovens, o que aqui seria mais ou menos o pastor de jovens,
eu comecei a perceber como era complexa a caminhada, porque eu ia medindo todo mundo pelas minhas experiências de vida, e é só a partir do pastoreio dos jovens que eu fui percebendo que cada um tem suas idiosincrasias diferentes, tem suas falhas diferentes, tem suas lacunas deixadas por família, que vão produzindo comportamentos complicados por causa dessas lacunas. Foi aí que eu fui percebendo isso, de modo que antes de lidar diretamente com os jovens da igreja, eu tinha uma mensagem, sabe, muito agressiva. Eu dizia: é melhor você estar no mundo do que estar na igreja, meio mais ou menos. E aí, quando eu comecei a liderar jovens, eu comecei a perceber como Deus tem amor por nós. Eu comecei a perceber como é difícil um jovem permanecer na casa de Deus com tanta coisa. E eu comecei a perceber, e comecei a mudar, e perceber o que Deus queria que eu falasse de fato, que é melhor você estar na igreja fraco, é melhor você estar na igreja abatido, é melhor você vir bem mais ou menos, mas vir para a igreja. Por quê? Porque aqui Deus te renova, aqui Deus te aviva, aqui Deus te levanta. Então eu não sei como você está, mas independente de como você esteja hoje ou vai estar um dia, não deixe de vir, porque aqui você se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, é aqui. Então, se você está fraco, eu tenho uma boa notícia: vem para a igreja. Se você está abatido, vem para a igreja. Se você ouviu uma afronta lá no teu ambiente de trabalho, vem para a igreja. Se você está pensando em desanimar e desistir de tudo, vem para a igreja, porque aqui é o lugar onde Deus leva uma palavra ao teu coração, um louvor te alegra. Eu sinto uma graça de Deus quando eu digo isso. É noite de quem entrou vazio sair cheio da presença do Espírito Santo, e quem já entrou cheio sair transbordando. Vem para esse lugar e se fortaleça no Senhor. Aleluia. Ah, pastor, eu pequei. Tá, vem para a igreja. Ah, pastor, eu estou muito crente, estou muito certo. Tá bom, você também precisa vir para a igreja. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso. No momento das perdas, se fortaleça no Senhor. Sabe quantas vezes a gente chega abatido, ou quando não abatido, chega irado com alguma coisa, com vontade de ter engolido alguém, se é que você me entende. E aí aqui a gente ouve uma palavra e muda tudo aqui dentro. Aleluia. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder nos momentos de crise. Se fortaleça no Senhor. Como é que você se fortalece? Vindo para a igreja, congregando. Há um poder espiritual nisso, irmão. O poder não está na parede, nem no teto. E olha que, assim, em termos de layout, a primeira igreja do Nazareno é uma das mais bonitas do Rio de Janeiro. Vou repetir por causa desse glória a Deus aqui que foi ungido. A primeira igreja do Nazareno é uma das mais bonitas do Rio de Janeiro. Eu já tive em muitas, mas é bonita. Glória a Deus, foi feito com excelência. Mas o poder está na união dos crentes, na igreja que se reúne no templo. Oh glória, e aqui coisas espirituais acontecem. Oh glória, enquanto você está aqui adorando, Deus pode te curar dessa enfermidade. Enquanto você está aqui levantando a tua mão e adorando, Deus pode abrir aquela porta que estava fechada. Deus pode mudar a sentença. Deus pode fazer aquele documento que ia vir negativo ser favorável a você. Você pode levantar as tuas mãos e adorar a Deus por 1 minuto. Você pode levantar as tuas mãos e adorar a Ele, porque nesse ambiente espiritual, coisas sobrenaturais acontecem. Oh glória, eu não sei como você entrou aqui, de repente pensando em desistir de tudo, mas hoje é o dia do resgate dos sonhos da tua família. Nesse lugar, se fortaleça no Senhor. Davi se fortalece no Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, no verso seguinte, verso 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a tropa inimiga, alcançá-la-ei. E Deus lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás.
Aleluia, glória a Deus. Mas duas coisas maravilhosas que a gente vê nesse verso aqui. A primeira é que Davi consultou ao Senhor acerca de algo óbvio. Se a família dele tinha sido levada, ele não sabia ainda se tinha morrido ou não. Irmão, o que qualquer um de nós faria no ímpeto? Sair correndo atrás para buscar. Mas Davi consultou ao Senhor a respeito de um algo óbvio. Eu temo muito que nesse nosso tempo de avanço do entendimento, a gente às vezes ouve mensagens do tipo: certas coisas você não precisa perguntar a Deus não. É verdade, você não precisa perguntar sobre tudo, mas eu venho de uma geração, eu sou novo, mas eu vi uma geração que até para pintar uma parede perguntava a Deus qual era a cor que ele queria. Então o que acontece é o seguinte: se você for, certas coisas você pode escolher, se você for escolher pode dar errado. Agora, se tudo você perguntar a Deus, não tem como dar errado. Oh glória! Oh glória a Deus. Você está entendendo que Deus está falando contigo essa noite? Consulte ao Senhor acerca até de coisas óbvias. É você que escolhe se você quer o sedã ou o hatch, ou o Mini SUV. Mas eu estou te dando uma sugestão bíblica: consulte ao Senhor. Porque de repente você compra algo agora em vista da tua necessidade de agora, e amanhã o Senhor te abençoa com uma outra casa, no outro lugar, e você vai precisar de um outro tipo de carro. Ninguém deu glória a Deus com uma palavra dessa. Merecia um aleluia empolgado da sua parte. Consulte ao Senhor, pergunte ao Senhor: Senhor, é isso mesmo? Está na minha cara, eu vou, abriu essa porta, eu saio entrando, o que o Senhor pensa? Eu estou te falando isso porque eu creio que Deus é poderoso para dar resposta. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem resposta. Pergunta a Ele se é direito ou medicina. Pergunta a Ele se é furado esse casamento que você está pensando em entrar ou não. Uma irmã ali disse: meu Deus, misericórdia. Calma, irmã. Pergunta a Deus. Se essa sociedade, que esse sócio parece ser muito legal, parece ser uma bela de uma oportunidade, se é isso mesmo. Porque tem oportunidades que são boas, mas não são para a gente. Vou repetir por causa desse meu Deus de novo. Eu estou pregando junto com a igreja toda hoje, aleluia. Algumas portas são muito boas, mas não são para nós. A questão não é só a porta que é boa, a oportunidade que é boa. A questão é, ela é para você? E aí Davi consulta ao Senhor acerca de algo óbvio. E aí a resposta de Deus: persegue a tropa inimiga, e de certo você vai alcançar. E a palavra que Deus libera no verso 8: e tudo libertarás. Ah, irmão, aleluia. Deus dá um mapa, e nesse mapa uma palavra de esperança, que Deus está dizendo o seguinte: Davi, ninguém morreu, estão só presos, e você vai libertar todo mundo. Aleluia. Ah, irmão, merecia um glória a Deus mais empolgado da tua parte. Sabe onde é que o diabo erra? É que ele tenta prender alguém da tua casa, mas você está solto. Aleluia. Ele pode até prender alguém da tua família, mas Deus está dizendo: eu deixei você solto, ele não pode te prender, e é você que eu vou usar para libertar aquelas vidas. Quem recebe essa palavra e pode adorar a Deus, eu creio num tempo de transformação nas famílias. Me ajude a pregar, eu estou sentindo uma graça nessa palavra. Diga para quem está ao seu lado: pode ter alguém na tua casa preso. Diga, pode ter alguém na tua casa preso, mas você está solto, aleluia. Você está livre, e é a partir de você que a obra vai começar, é a partir de você que a restauração vai começar, é a partir de você que o milagre vai chegar. Você está solto, irmão, você está livre. Oh glória. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Oh glória, persegue, porque você vai libertar. E a Bíblia diz que eles começam a buscar a tropa inimiga. E a Bíblia diz que quando eles chegam num determinado ribeiro, versículo de número 9: partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam,
e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem de cansados, que estavam passar o ribeiro. Deus deu uma palavra para Davi, e Davi se animou com aquilo, e foi ele e os 600 homens. Só que quando ele chega num determinado ribeiro, que era um rio, que era fácil de atravessar, a Bíblia diz que 200 homens dos 400 vão parar, porque eles estão cansados. Mas eu gosto de Davi, não é porque alguém parou que ele vai parar também, ele está debaixo de uma palavra. Não é porque alguém parou que você vai parar. Não é porque alguém desistiu que você vai desistir. Não é porque alguém deu errado que você vai dar. Deus te trouxe aqui para te dizer: com você eu te dei uma palavra. Quem consultou a Deus foi você, e foi ao teu coração que Ele direcionou aquela palavra. Então quem quiser parar, que pare. Você precisa continuar. Ou eu vim profetizar para quem tem boca para dar glórias na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. Não interessa quem parou, Deus está dizendo: prossegue você, continua você. Aí eu comecei com 30 pessoas no departamento, agora 10 desistiram. Continua você, irmãos. Quando eu comecei a ser obreiro, eu fui separado do obreiro auxiliar de trabalhador, lá atrás, que a escadinha era grande lá na igreja que eu era. Foi eu e mais uns 20. Um mês depois só tinha 5. É igual o curso superior quando começa. Você entra na turma, primeiro dia, primeiro período, 50. Quinto período, 20. Apresentação de monografia, 10. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: não interessa quantos pararam, não interessa quem parou, você vai igual o Paulo, olhando o autor e consumador da tua fé, prosseguindo para o alvo. Não, mas quem parou é pastor, quem parou é isso, quem parou faz aquilo. Não interessa quem parou, quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Continua você. E aí a Bíblia diz que Davi prossegue. Aí o verso seguinte aconteceu o que é especial: e acharam no campo, verso 11, um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites, que não tinha comido nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul, ou seja, a sua cidade. Eu não vou ler o texto todo, vai tomar muito tempo, mas esse era um egípcio que servia a um amalequita, e os amalequitas eram aqueles que tinham dado contra Ziclag. Você lembra? Que atacaram o lugar onde estava a família de Davi. Eles atacaram tudo, levaram tudo, mas no meio do caminho, um doente foi deixado para trás. O amalequita olhou para o egípcio: está doente, 3 dias sem comer, fica aí, morre. Isso é coisa de amalequita, deixar doente para trás. Filho de Deus não deixa doente nenhum para trás. Acho que 3 pessoas só entenderam. Deixar gente doente para trás, gente que está passando por um problema para trás, não é coisa de crente, é coisa de amalequita. Crente pega na mão e diz: eu vou te ajudar, vou te dar alimento, vou orar por você, vou jejuar por você. Vem no departamento, aleluia, nós somos um povo diferente. Não vai ficar soldado nenhum para trás, oh glória a Deus. Aleluia. Ah, ficou doente, descarta. Não. No nosso meio a gente aprende que pessoas não são descartáveis. Eu vou repetir por causa desse glória a Deus aí no meio. A gente aprende que pessoas não são descartáveis. Relacionamentos não são descartáveis. Glória ao nome de Jesus. Você está passando por um problema? A gente não vai te deixar pelo caminho, em nome de Jesus. Aí os homens acham esse egípcio, e é a partir dele que começa a Davi a se aproximar dos amalequitas. Ele dá alimento para o homem. Aquele homem foi inútil para os amalequitas, deixaram ele pelo caminho porque estava doente.
mas a gente percebe que a recuperação dele foi rápida. Era só dar alimento, era só assistir ele. Irmão, tem gente que está quase morrendo no caminho e precisa só de uma assistência para levantar de novo a cabeça. Que seja eu e que seja você essa pessoa que vai dar assistência. Tem gente que está mais ou menos pelo caminho, que só precisa de uma assistência, de uma oração, de um zap, de uma mensagem. Eu tenho um irmão aqui na igreja, teve um dia que eu estava meio tenso, aí tem um irmão aqui da igreja, todo dia ele me manda uma mensagem no WhatsApp, ele é uma bênção. Aí teve um dia que eu estava meio tenso, eu ouvi uma coisa que me deixou, fiquei preocupado, aí daqui a pouco pulou a mensagem do irmão no meu zap, aí quando eu fui olhar, e tinha umas 10 mensagens não vistas, e quando eu abri, um versículo na Bíblia maravilhoso, que falou diretamente com a minha necessidade. É disso que eu estou falando, que você seja assistência em nome de Jesus. Eu sempre digo uma coisa: Deus nos chamou para ser mão estendida e não dedo apontado. Vou falar mais uma vez: Deus te chamou para ser uma mão estendida e não dedo apontado. O dedo apontado está para acusar, a mão estendida está para ajudar, para mudar, para melhorar, para assistir, para levantar. Quem recebe essa palavra essa noite pode ficar de pé adorando a Jesus. A Bíblia diz que Davi persegue os amalequitas, os encontra e os vence na batalha, e volta com a sua família salva para casa. Eu quero caminhar essa mensagem para encerrar te dizendo: não desista da sua família, não desista dos projetos que Deus tem para você. E eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite para eu orar por todos. Entrou alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou não é cristão e quer voltar hoje para Jesus, ou aceitar Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Entrou alguém aqui essa noite que você está: pastor, eu lutei a luta errada e os amalequitas me atacaram na retaguarda, mas eu quero voltar hoje para Jesus, eu quero entregar hoje minha vida para Deus. Sai do seu lugar e vem à frente. Glória a Deus. Você pode adorar Jesus, já tem uma vida aqui na frente. Vem, porque ainda dá tempo, já tem uma segunda vida vindo. Você pode adorar a Deus por essa segunda vida que está vindo. Sai do seu lugar, eu estou te aguardando aqui na frente. É noite de restituição, é noite de salvação. Deus está dizendo: eu vou libertar você, e a partir de você eu vou fazer uma obra na tua família, eu vou fazer uma obra na tua casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode adorar a Deus por essas vidas. Você pode aplaudir a Jesus com força por essas vidas. Sai do seu lugar e vem. Se você quer voltar hoje para Ele, de repente você já veio na igreja algumas vezes, mas você nunca tomou uma decisão. Eu sou a 3ª geração de crente na minha família, mas um dia eu entendi que Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus só tem filho. E no Evangelho por João, capítulo 1, a partir do verso 13, a Bíblia diz que todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, mesmo sendo filho de crente, um dia um pregador pregou uma mensagem, eu levantei a minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Tem alguém aqui essa noite? Se você estiver na galeria, eu espero você pegar elevador, descer por escada. Vem em nome de Jesus. É você que decide. A gente vai cantar, mas é você que decide. Você pode continuar no seu lugar. Você nunca entregou sua vida para Jesus, você vem na igreja porque se sente bem aqui. Mas se você continuar no seu lugar, o que você está dizendo para Deus é: minha vida está legal do jeito que está, eu vou continuar tocando minha vida sozinho. Ou você pode entregar nas mãos dele a tua vida hoje e deixar ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Deixar ele trabalhar no teu interior. Enquanto a gente canta essa oportunidade, sai do teu lugar. Se você quer voltar para Jesus, ou entregar a tua vida a Jesus, vem que eu estou te aguardando aqui na frente. Glória a Deus.
A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. E se você souber, cante essa canção. Enquanto quem tem que vir, toma força para vir hoje em nome de Jesus. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido deu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, Cante se você sabe. se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando o teu sonho e a tua visão, e a tua visão. Recebe em nome de Jesus. Recebe, Levanta a mão. recebe a cura, recebe a unção, Receba a graça essa noite. o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Estende as tuas mãos para cá, para frente, em nome de Jesus. Debaravashuri mihemia, debauracalamashandarábia. Oh, uma unção de Deus aqui essa noite, de restauração. Aleluia, Deus vai derramar um óleo sobre a tua família. Você pode estender as mãos para cá e adorar a Deus. Ó Deus, nós te apresentamos estas vidas. Ó Senhor, quantas vezes nós precisamos é de uma palavra para uma rota ser ajustada, uma palavra para nós reconhecermos algo que a gente precisava reconhecer. A transformação começa quando a gente reconhece que precisa dela. E Senhor, eu sei que tem pessoas aqui na frente que nesta noite reconheceram que dependem de Ti, que precisam de Ti. Eu não sei se estão voltando ou se é a primeira vez que estão aceitando. Pessoas que talvez foram feridas por palavras, mas que nessa noite estão recebendo a cura, estão recebendo a unção. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa essas pessoas de todos os pecados, que elas saiam daqui com a consciência de que em Cristo estão perdoadas, e que se cumpra nelas a tua palavra, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, é um tempo de tudo se fazer novo nestas vidas. Nós abençoamos elas nesta noite, nós abençoamos o teu povo esta noite, que o teu nome seja glorificado, que a gente saia daqui essa noite com uma palavra da tua parte, com uma graça da tua parte, com uma unção da tua parte, com uma direção da tua parte. E quem recebe, cante em nome de Jesus. Recebe a cura, Recebe a cura,